Bom dia a todos, então. Bom dia. Que Jesus, então, nos abrace, nos envolva. Que a espiritualidade amiga, que com certeza já preparando o ambiente desde cedinho aqui para nos receber, estejamos todos juntos, unidos, com um pensamento firme, forte, e que a gente possa, no dia de hoje, todos nós que vivemos aqui, que viemos buscar aqui, e para isso possamos contar com a ajuda, com o amparo, a espiritualidade amiga que tanto trabalha por nós. Bem, é sempre um prazer voltar a essa casa. Trazemos lá um abraço do Luigi, e com certeza levamos muitos abraços daqui também. Para que a gente comece a conversar hoje, para a gente faça a nossa reflexão do dia, do início do dia, né? Eu gostaria de fazer a lembrança de uma pequena passagem do Evangelho. Sempre bom começar falando de Jesus, né? Ainda mais com a preparação que a gente teve na manhã de hoje, essas músicas tão belas, um ambiente tão confortável, tão ameno, tranquilo, gostoso. Então nós vamos aproveitar isso e de cara nós já vamos começar com Jesus, né? Então nós vamos começar refletindo sobre uma passagem de Jesus no Evangelho. E essa passagem eu tenho certeza que todos conhecem, todos já ouviram, ela é muito famosa. E eu vou ler só um trecho, só para a gente refrescar a memória, e a partir daí a gente começar a nossa reflexão. Essa passagem está descrita em 2 evangelhos. Tanto faz você ler em Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 9, quanto no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Eles falam praticamente iguaizinhos, assim, nas traduções muito parecidas. A história é a mesma e vocês vão se recordar. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. E seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando 7 pães, e havendo dado graças, partiu-os e entregava aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou, e mandou que estes também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram, e dos pedaços que sobejavam levantaram 7 alcofas, balaios. Ora, eram cerca de 4.000 homens, e Jesus os despediu. Então, essa passagem todo mundo recorda, gente? Todo mundo já viu isso, já escutou isso pelo menos alguma vez, né? E o que é o acontecimento mais marcante dessa passagem, né? Desse pequeno trecho do Evangelho, né? O que a gente se impressiona mais? Eu faço essas perguntas, mas só por retórica, né, gente? Não precisa responder, não. Eu mesmo que respondo e vou caminhando no raciocínio aqui, tá? Então, qual seria, ou qual é, o acontecimento mais marcante que essa passagem traz para a gente? Pelo menos para mim, há algum tempo atrás, eu me impressionava com um milagre, né? Ou seja, um aparecimento de pães, de peixes. Ele só tinha 7. Como é que apareceram aqueles pães todos, peixes, para alimentar 4.000 pessoas? Não é isso? Muitos chamam isso de milagre. Então isso nessa passagem é o que mais chama. É muito famosa essa passagem. A passagem da multiplicação dos pães, que a gente conhece, não é isso? Várias explicações são dadas para este fenômeno, entre aspas, né? Essa multiplicação dos pães. Dependendo da corrente religiosa, da interpretação do Evangelho, eu já vi várias e várias interpretações a respeito desse fenômeno, essa multiplicação dos pães, né? O próprio Espiritismo traz que isso poderia muito bem ser explicado pelos fenômenos de transporte e ou materialização. São fenômenos que a gente, né, na doutrina estuda, que a gente tem as explicações que a doutrina nos traz. Fenômeno do transporte, quando algum objeto às vezes é transportado para um outro local,
sem que a gente veja, ele simplesmente aparece lá. Ou materialização, também um outro fenômeno interessante, materializado um determinado objeto, utilizando dos fluidos dos médiuns, que porventura estejam próximos, um objeto é materializado em determinado local, ou seja, como se ele aparecesse do nada, né? Certa feita eu fui num centro, parecido com esse, e esperando, igual vocês, assim, sentado, na hora de ser atendido, e lá, de vez em quando, escutava uns barulhinhos assim no chão. Aí eu olhava assim, um monte de gente olhando para o chão, uns e outros agachavam no chão, pegavam o negócio no chão e guardavam. Aí de vez em quando, aquele barulhinho, a pessoa catava no chão, isso aí, esse negócio aí, gente, parece que alguém está perdendo moeda, uma coisa assim. Aí eu fui lá, de vez em quando fazia um barulhinho, a pessoa abaixava no chão assim. Aí na hora eu fui e perguntei a um dos trabalhadores da casa, mas o que é isso? O pessoal cai no chão de vez em quando. Isso aí é um dos nossos trabalhadores do plano espiritual, de vez em quando ele faz esses fenômenos de materialização. Ele materializa umas pedrinhas, uns cristalzinhos. Aí eu, interessante, mas fiquei na minha, né? Daí um pouquinho fez um negócio, fez um barulho perto de mim, eu fui e peguei uma pedrinha apareceu, ninguém julgou, ela foi materializada ali, estranho, né? Aí eu pensei, poxa, se algum espírito, né, consegue fazer um fenômeno desse de materializar uma pedrinha, por que Jesus não poderia fazer um fenômeno de materializar pães, peixes, né? Quer dizer, é uma explicação que a gente pode buscar. E a doutrina, para quem tiver interesse em buscar o estudo, se aprofundar, a gente consegue explicar esses fenômenos, são fenômenos físicos e tal, né? Mas outras explicações são dadas para esse fenômeno também, outras fontes religiosas, né? Por exemplo, há uma interpretação em que se deve esse fato, eles explicam que muito provavelmente muitas pessoas teriam levado lanches e estavam escondendo só para si, aí naquela multidão. Porém, com as palavras de amor e de fraternidade de Jesus e o gesto de humildade lá do menininho que entregou os 7 pães, todos tiveram então a mesma ideia de tirar os seus pães que estavam guardados só para eles, né? E distribuíram, devido àquela influência benéfica do Mestre Jesus ali. É uma outra explicação para essa passagem também, que a gente deve interpretar, deve pensar sobre ela, né? Outra explicação seria uma passagem, isso seria uma passagem simbólica, representando que Jesus alimentou espiritualmente a multidão, né? Uma outra interpretação, na verdade o pão e o peixe está representando um alimento do corpo, mas seria para a alma, alguma coisa nesse sentido assim, mais interpretativo. Outros dizem que isso seria uma parábola, em que se compara o alimento espiritual da alma com o alimento espiritual do corpo, e por aí vai, né? Explicações para um fenômeno que ocorreu, tá certo? Mas disse desse fenômeno, né, na verdade, que nos atém a atenção, ele na verdade é um efeito, né? Ou seja, dessa passagem, o que a gente poderia então destacar além disso, né? Então, eu gostaria de lembrar vocês o iniciozinho, tá certo? Essa parte final da multiplicação dos pães, muito interessante, um fenômeno, isso é um milagre, né? Mas na verdade isso é um efeito. Se é um efeito, logicamente que houve uma causa. E qual teria sido a causa desse fenômeno? Por que ele ocorreu, né? O que deu o start para esse fenômeno? Seria um efeito? Qual foi a causa, né? Então eu gostaria de destacar o iniciozinho desse relato do Evangelho, né? Quando Jesus então chama os seus discípulos, e o que Jesus fala para os seus discípulos? Alguém lembrou no começo? Prestou atenção? A gente se atém muito ao fenômeno, né? A gente é assim, a gente gosta igualmente de ver, de crer, de pegar, né? De escutar coisa maravilhosa, de ver, mas a gente tem que buscar o ensinamento de Jesus em todos os aspectos, né? E ele sempre é perfeito, ele sempre é, né, o mais didático possível. Então veja bem, no iniciozinho, quando ele chama os discípulos, o que Jesus fala para os discípulos? Alguém lembra? Jesus falou assim: tenham compaixão da multidão. Aí ele diz por quê? Porque já faz 3 dias que eles estão comigo, não têm o que comer, se eles forem embora agora, vão se falecer no caminho. Preocupação de Jesus,
né? Eu tenho compaixão da multidão, né? Em virtude dessa compaixão, o que fez Jesus, com o poder magnânimo que tinha, logicamente, né? Ele fez com que a multidão fosse alimentada, já que essa era a preocupação dele, certo? Você imagina a preocupação de Cristo para com aquelas pessoas, né? Ele, com o poder que tinha, ele pode resolver qualquer problema de qualquer jeito, devido à sua capacidade, né? E ele então demonstrou isso, fazendo esse fenômeno, que a gente se atém a ele, acha maravilhoso, e realmente o é, né? Mas nós vamos então entender, vamos destacar essa parte inicial aí, do ensinamento de Jesus. Eu tenho compaixão da multidão, né? Então o que é compaixão? Isso Jesus demonstrou na prática aí nessa passagem. Mas vamos estudar melhor, estudar um pouco mais a respeito do que seria, do que a gente entende como compaixão. Será que eu tenho compaixão com alguém? Será que nós temos compaixão? O que viria a ser isso, né? Então, se a gente pegar no dicionário, a gente vê algumas definições de compaixão, certas, né? Mas nós vamos interpretar um pouco mais do que isso. Pelo dicionário, compaixão é, ou pode ser, pesar que a infelicidade, a dor, o mal de outrem desperta em nós. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Ele sentiu a necessidade daquelas pessoas. Já pensou 4.000 pessoas ali, alguns dias seguindo ele, né, sem nada para comer, preocupação dele, né? Ele se condoeu, ele teve pesar, né, com a infelicidade, com a dor, né, com o sofrimento do outro. Isso é compaixão. Outra definição, compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Virtude, Jesus, a virtude em pessoa, né? Virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Você vai compartilhar o quê? Normalmente quando a gente fala compartilhar é coisa boa, né? Ah, vamos compartilhar, vamos trocar, vamos fazer, né? Na verdade, compartilhar o sofrimento, trocar sofrimento com o outro, né? Então quem tem essa virtude tem compaixão no coração, né? Outras traduções, né? Compaixão muitas vezes é chamado de piedade, pena, dó, né? Condolência. Eu fui fazer esse estudo e procurei no livro dos Espíritos, a palavra compaixão não aparecia. Aí procurei, né, pelo Google lá, pelo computador, a palavra compaixão no Evangelho aparecia poucas vezes, e as poucas vezes que aparecia não estava assim, com esse sentido. É justamente por causa da tradução. A tradução veio como piedade, né? Uma tradução de compaixão. Mas eu preferia ficar nas duas primeiras, né? Compaixão como sendo aquilo que a gente sente diante do sofrimento do outro, aquilo que nos toca, né? É o que aconteceu com Jesus. Só que a compaixão de Jesus não ficou só nisso, né? Normalmente a nossa compaixão fica assim. Por isso que às vezes a gente chama de piedade, de dó, né? Porque ela é um pouco limitada. Quando a gente viu esses acidentes, né, tão terríveis aí das últimas semanas, a gente ficou com o quê? Com compaixão daquelas pessoas, daquelas famílias, daquelas pessoas que se foram, daqueles meninos, né? Ou a gente ficou com piedade? Ou a gente ficou com dó? Qual o sentimento que a gente teve, né? Então a gente vai ver que a compaixão é uma coisa mais completa, ou seja, é tudo isso, é todo esse sentimento, só que além desse sentimento existe alguma coisa além que você faz para amenizar aquele sofrimento. Então quando você parte para essa ação, você está tendo compaixão, igual Jesus teve. Jesus teve esse sentimento, mas ele fez alguma coisa. Na verdade ele fez muita coisa, porque ele era muito, né, poderoso. Agora, e nós? Nós temos condições de ter esse sentimento, né, ou de desenvolvermos essa virtude? A gente faz isso normalmente? Ou a gente, no máximo, a gente consegue ter dó das pessoas? Coitado, né? Soterrou ali, caiu, né? Ah, que pena, que piedade. Será que a gente não passa disso? Ou a gente é um pouco mais completo? A gente conseguiria ser? Jesus disse
que a gente conseguiria fazer tudo que ele fez e muito mais. Então a gente tem que ficar tranquilo quanto a isso. A gente consegue sim, né? Talvez não agora. A gente, né, com o nosso sentimento, com a nossa força, a gente não conseguiria produzir um fenômeno para resolver um problema igual Jesus fez, né? Mas muitas vezes Jesus fez esses milagres justamente para chamar a atenção para aquilo que ele estava fazendo, né? Então era uma forma dele mostrar. Agora, no nosso dia a dia, como é que a gente faz isso? Como é que a gente demonstra isso, né? Então, a gente vê que, na verdade, a causa daqueles fenômenos foi a compaixão de Jesus. Quer dizer, a compaixão de Jesus é que provocou aquilo tudo que a gente, né, viu relatado aí da multiplicação dos pães, né? Muito bem. Com isso, então, a gente gostaria de continuar com esse conceito da compaixão, mas só trazer para o nosso dia a dia, para as nossas relações, para as nossas vidas, né? Como é que a gente tem sido, como é que a gente pode ser, como que a gente trata com essa questão da compaixão? Será que eu consigo? É uma virtude, né? Será que eu consigo desenvolver essa virtude? Será que eu tenho essa virtude? Então, vamos pegar alguns casos, alguns pontos específicos do dia a dia, para que a gente possa interpretar como a gente poderia ter compaixão, ou seja, como a gente poderia manifestar esse sentimento pelo sofrimento do outro, mas como que a gente pode então fazer alguma coisa a mais? Será que a gente precisa sempre multiplicar pães para mostrar que a gente é compaixão, né, que a gente tem compaixão? Então, vamos pegar, por exemplo, né, os estudos da psicóloga americana Jane Duncan. É uma psicóloga, pesquisadora da Universidade de Michigan. Ela tem vários livros publicados na área de ajuda, de ajuda. Ela trabalha muito com a questão empresarial, desenvolvimento de relações interpessoais, etc. Né? Não é uma autora, uma espírita, né? Mas uma psicóloga muito renomada, de livros bastante difundidos no mundo inteiro. E ela conta num desses seus livros que, em função de um drama familiar que ela vivenciou na década de 90, quando ela ainda já trabalhava lá na Universidade de Michigan, ela decidiu pesquisar sobre os efeitos da compaixão no ambiente de trabalho, né? Ou seja, como a compaixão, esse sentimento, essa virtude, ela ou pode ser desenvolvida no ambiente de trabalho, né? Todos nós trabalhamos, temos dificuldades no nosso trabalho, às vezes, dificuldades de relacionamento com o chefe, com o subordinado, com o serviço em si, com o tempo, com o salário baixo, etc, né? Então, ela é estudiosa desses aspectos. Ela resolveu, devido a um drama familiar que ela viveu, né, um exemplo de compaixão, ela resolveu pesquisar como é que a compaixão poderia trabalhar, ajudar no relacionamento das pessoas, ou se realmente altera no dia a dia, no trabalho, etc, né? Então ela queria entender como esse sentimento ajudaria a curar a dor das pessoas, o sentimento da compaixão. E segundo o relato, ela estudou 150 casos e, após tabular os dados, ela descobriu que existem basicamente 3 maneiras de alguém demonstrar compaixão na empresa, no trabalho seu, né? Ou seja, no relacionamento com colegas, com as pessoas do trabalho. Esse era o foco dela, né? Então ela disse que as 3 formas que a gente tem de demonstrar compaixão no trabalho é oferecendo apoio emocional. Isso é fácil de fazer. Isso não é aparecer pães e peixe, né? Mas é uma coisa que você pode fazer além do sentimento de te tocar em relação ao outro, no seu trabalho, por exemplo, né? Ou seja, oferecer apoio emocional. É aquela famosa conversa amiga. Às vezes uma pessoa que está passando por uma dificuldade, um sofrimento em casa, familiar, ou às vezes até no próprio trabalho, né? Chegar próximo, conversar sobre aquilo, dar uma palavra amiga, um apoio, né? Uma coisa simples de se fazer. Não é um balaio cheio de pão que você está trazendo, mas é uma coisa simples, que ela percebeu nas suas pesquisas, que eram eficiência e que traziam melhoria para as pessoas, tanto para quem estava com a dificuldade, tanto para aquela pessoa que foi generosa, né? A outra forma de ter compaixão no trabalho,
sendo mais flexível em relação ao trabalho da outra pessoa, do outro, ser mais flexível, né? Isso principalmente para aqueles que trazem, né, ou que têm, às vezes, as funções de chefia, de comandar grupos, né? Às vezes são muito inflexíveis, porque são cobrados, então passam aquela cobrança para os outros. Isso é natural, né? Mas às vezes de uma forma muito grosseira, de uma forma muito rude, de uma forma muito dura, né? Então, na pesquisa dela, ela diz que todo mundo que agia dessa forma, porém, né, que tinha essa dificuldade, porém, agia com flexibilidade. O que é agir com flexibilidade? É tentar compreender o outro, né? Quer dizer, a limitação do outro, até onde você pode exigir o outro, não imaginar que o outro é igual a você, ele é diferente. Às vezes ele pode estar mais ou menos adiantado. Se ele estiver mais adiantado, você vai perceber logo. E se ele for mais atrasado em algum aspecto, né? Você tem que ter a paciência, tem que ter a compreensão necessária daquela condição do companheiro. Isso é ter compaixão, né? Isso é ter uma atitude de compaixão para com o colega, por exemplo. E a terceira forma que ela cita lá no seu livro é ser compassivo. Uma outra forma de ter compaixão é doando bens materiais. Também é uma forma de ter compaixão, né? Quando a gente fala da questão de esmola, por exemplo, é muito discutido isso, né? O simples fato de você dar, às vezes não adianta nada, não sei o quê, mas isso é um ato de compaixão. Você está dando alguma coisa para alguém que esteja com necessidade. Às vezes aquilo não faz falta para você, às vezes você faz aquilo para poder ficar livre, né, da pessoa e tal, às vezes um apetite, mas já é uma atitude, né? Então você vê que Jesus, quando faz essa demonstração da compaixão para a gente, ele exemplifica, certo? Agora a gente tem que interpretar o que ele fez e colocar nas nossas condições, da gente fazer o que está ao nosso alcance. Então essas três etapazinhas que ele deu para a gente, essas três formas de ser, são extremamente simples. E você agindo nas pesquisas dela, ela percebeu isso, né? Que quem age com compaixão comanda a equipe de maneira mais eficaz, porque consegue o comprometimento do time, né? Uma pessoa que faz dessa forma na empresa. Então ela traz benefícios, olha que legal, né? Pesquisa, uma outra pesquisa do Instituto americano dessa área social revelou que aqueles que se compadecem da dor alheia sofrem menos depressão e menos estresse. Olha que interessante. Só o fato de você preocupar com o outro, isso já alivia o seu estresse, a sua depressão. Não é isso? A pessoa, quando está com depressão, ela está com um problema sério dela mesmo, né? Consigo mesmo. Ela está com uma dificuldade, é aquela tristeza, não quer conversar com ninguém, ela se isola, né? Algumas são assim, né? Então, só o fato de você já mudar o seu pensamento e pôr a atenção no problema do outro, aquilo já alivia o seu. Olha que remédio fácil, não vende na farmácia nem no hospital, né? É uma coisa simples que você pode fazer, se preocupar com o outro. Pelo simples fato de se preocupar com o outro, não está acontecendo nada com o outro, né? Às vezes está acontecendo com você, você que está sendo beneficiado. Então isso, a ciência está mostrando, a ciência está provando isso, pesquisas e mais pesquisas vêm trazendo isso a cada dia, né? Então a gente tem que refletir sobre isso. Por que eu não posso ser mais, né, ter mais compaixão ou agir dessa forma com mais, né, frequência na minha vida? Muito bem, a ciência mostra isso. Vamos mostrar agora uma passagem pequena também, de uma outra forma, em que a compaixão é demonstrada de forma cabal, em atitude simples. Porém, o efeito foi tão grandioso quanto Jesus. Isso está no livro que eu gosto muito, chama-se O Amor Jamais Te Esquece. Ele foi escrito pelo Espírito Lúcio, pelo médium André Luiz Ruiz. Esse livro é uma trilogia, são 3 livros, né? E ele culmina com a história de Pilatos. Pilatos, quando, depois que ele se encarnou, ele foi para o plano espiritual, depois reencarnou de novo. Então, o terceiro livro dessa série conta essa história toda, né? Mas o primeiro deles, ainda a preparação para essa história do Pilatos, é um livro que eu achei muito interessante, chama O Amor Jamais Esquece. E um dos capítulos desse livro traz uma história belíssima de compaixão,
que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, já acontece essa história aqui, acho que de uma outra vez que eu vi, mas era com uma outra ênfase, com outro enfoque. Dessa vez, eu vou me focar na compaixão. Essa história, ela aconteceu, ela está narrada nesse livro, no 6º capítulo. O início desse livro, ele conta, né, que era naquela época que Jesus, então, já estava no final do seu ministério aqui. Então, no finalzinho, Jesus, ele reúne não só os 12 discípulos que o acompanhavam mais de perto, mas já existia uma certa multidão que acompanhava o Cristo com frequência, né? Não eram esses 4.000, né? Mas eram na faixa de 70, eles chamam 70 da Galileia. Eram 70 que eram mais ou menos presentes nas pregações de Jesus. Ia uma, ia na outra, viajavam para ver Jesus, aqueles mais que se impressionavam e se impressionaram mais com os ensinamentos de Jesus. Então Jesus, ao final do seu ministério, ele pega esses 70 e divide em duplas. Ele junta 2 e fala assim: fulano e Beltrano, vocês já aprenderam aquilo que eu tenho trazido, vocês já estão aprendendo a base do Evangelho, vocês vão para tal lugar para levar essas ideias para lá. Fulano e Beltrano, ele foi separando em duplas e sugerindo que cada uma dupla fosse para um local diferente para difundir o Evangelho. Isso antes dele ser crucificado já, hein? Então você vê como é que a mensagem do Cristo já começou a se ramificar. Uma dessas duplas, né, foi formada por Zacarias e Josué. O Zacarias vai ser no futuro, nessa história, o protetor espiritual de Pilatos, certo? Mas essa é uma outra história. Quem tiver curiosidade vai lá no livro ali, né? Aqui no início da história, Zacarias e Josué formaram então essa dupla para poder, e eles então foram designados para uma cidadezinha lá, se não me engano foi até na Nazaré mesmo, a cidade do Cristo, para difundir lá os ensinamentos de Jesus, né? Mas antes deles partirem, né, para essa cidade, aconteceu um fato muito interessante, que é o relato desse capítulo, né? O relato começa com Josué perguntando para Zacarias assim: Zacarias, você viu uma mulher enferma que procurou Jesus ontem, naquela passagem, sem força para gritar? É porque Jesus esteve numa cidadezinha e eles acompanharam, né? Igual essa multidão aqui que acompanhou Jesus, né? E o Josué, ele percebeu uma senhorinha fraquinha, velhinha, com muita dificuldade, doentinha, que queria encontrar com Jesus. Só que era uma multidão que seguia Jesus. Quando ele passava, todo mundo juntava em cima dele, aquele tumulto. Eu fico imaginando igual são essas celebridades hoje, que fica cheio de segurança empurrando com aquela brutalidade, a celebridade fica lá no meio e tal, né? Eu fico imaginando Jesus assim no meio do povo passando, os apóstolos tentando proteger, aquela gritaria, um pedindo uma coisa, o outro outra. Ele relata no livro que era assim, aquele tumulto e tal, e que Jesus ia sereno no meio deles, atendendo a todos, às vezes com um sorriso, né? E tal. Então, uma dessas passagens que aconteceu, e Josué comentou com Zacarias ontem, na hora daquela passagem por Jesus aqui, tinha uma senhorinha e tal, você viu ela? Aí Zacarias falou assim: sim, vi, ela estava tão fraca que corria risco de ser massacrada pela multidão, né? Uma senhorinha fraquinha ali no meio daquele monte de gente, ser pisoteada, levou uma trombadinha, uma coisa assim, né? E tal. Aí Josué fala: eu a observava de cima de um aclive. Josué estava em cima assim, de um murinho, alguma coisa assim, ficou vendo aquela cena toda. Dificuldades para caminhar, ela tinha dificuldades para caminhar até Jesus. Eu tentei ir ao seu encontro. O Josué tentou ajudar ela, mas o tumulto era tão grande que ele não conseguiu chegar na doninha para poder ajudá-la, né? E o Zacarias falou assim: eu estava no meio da multidão, tentando proteger Jesus. Ele era um dos seguranças que estava junto com Jesus, Zacarias, né? E tal. A mulher então fica para trás, diz o Josué, os braços finos, tremos, se esticavam, ninguém ajuda, as lágrimas começam a escorrer pelas suas faces, né? E ela então foi ficando para trás. E o Zacarias pergunta: então você não teve como ajudá-la? Não gritou para alguém? Aí o Josué responde: sim, eu tentei, eu gritei, esgoelei até ficar rouco.
Todos gritavam ao mesmo tempo, não tinha jeito de escutar, né? Então, o que aconteceu? Aí Josué conta, né? Aí ele fala assim: Jesus me escutou. Aí o Zaqueu, mas como que Jesus te escutou se tinha esse barulho todo, ninguém estava ouvindo, aquela confusão? Como é que Jesus te escutou? Aí ele contou. Como? Ele contou. Aí Josué falou assim: lembrei-me de que Jesus disse que Deus escuta todas as nossas preces ditas com o coração. Ele já tinha ouvido a palestra de Jesus muitas vezes, né? Então Jesus tinha falado: quando você quiser falar com Deus, fale de todo o seu coração. Vá para um lugar tranquilo, abra o seu coração, converse com Deus, né? Depois, nessa mesma época, foi quando ele ensinou o Pai Nosso, tá? Então Josué guardou aquela lição. Então ele lembrou disso: conversar com Deus. Levei meu pensamento até o Pai e falei da velhinha. Dirigi-me a ela, a Deus, mas meus pensamentos iam a Jesus. Ele queria rezar para Deus, mas ele, sem querer, né, entre aspas, rezava para Jesus, pedia para Jesus. E Jesus estava longe, no meio do povo, no meio da gritaria. E a prece dele, mental, era mais ou menos assim: mestre, a velhinha não pode vir até você e eu não pude ajudá-la. Peça por ela a nosso Pai, já que eu sou miserável, para que Deus me escute. Mas meu coração pede que eu faça alguma coisa. Olha que bacana, né? Ele pediu para Jesus ajudar a velhinha, ele se sentia, né, inferior para pedir a Deus, e ele não sabia o que ele está pedindo, mas alguma coisa, meu coração pede que eu faça alguma coisa, né? Alguma coisa a mais que a gente pode fazer, né? E aí, o que aconteceu? O Zacarias foi ficando curioso, né? Aí ele relata: enquanto eu pedia, o tumulto ia embora. Quer dizer, então, quando ele estava fazendo aquela prece ali, Jesus e os discípulos e a multidão foi caminhando, foi indo embora. Então, foi ficando aquele silêncio, né? Foi saindo a multidão, né? E só a velhinha tinha ficado para trás, porque ela não conseguia acompanhar aquela multidão, ela era fraquinha, doente, né? Aí, o que aconteceu? Josué relata que ele fazendo essa prece, a multidão foi embora, Jesus foi, e quando ele estava terminando essa prece, o que acontece? A multidão começa a vir de lá para cá, começa a voltar. Jesus e a multidão começaram a voltar. Aí Zacarias falou assim: eu me lembro que Jesus parou em determinado momento e voltou, e ele tinha que ir para um outro lugar. Ele estava indo, ele parou e voltou, ninguém entendeu, né? Estava indo, Jesus volta. Aí todo mundo voltou atrás de Jesus, né? Jesus voltava e se encaminhava em direção da velhinha. Ela estava ajoelhada de fraqueza ou de emoção e chorava. Jesus então colocou a mão sobre o seu cabelo despenteado, olhou para o alto. Todos ficaram estáticos, fez aquele silêncio, naquele tumulto todo. Todos agora cercavam aquela mulher como se fosse um ente querido. O mestre se abaixou, levantou a velhinha, não sabia como reverenciá-lo. De seus olhos brotava uma nova fonte de esperança. Era uma outra pessoa. Pude escutar sua voz. Então Josué viu isso tudo lá do morrinho que ele estava. Jesus estava indo, voltou com a multidão e foi direto da mulher. Pôs a mãozinha sobre a cabeça dela, né? Fez uma prece para Deus, e a mulher já levantou ali, revigorada. Continuava a mesma velhinha, fraquinha, frágil, mas com outro olhar, com uma outra energia, né? Muito fortificada. E ela então agradeceu a Jesus naquele momento, fala umas palavras bonitas para Jesus, né? Ele chamava ele de profeta. Profeta, eu te prometo que desta bênção que recebi, muitos miseráveis como eu também se beneficiarão. De hoje em diante, quando eu tiver vida nesse corpo velho, darei comida na porta do meu casebre a quem tiver fome, e direi a todos que faço isso por amor a ti. Talvez, né, um agradecimento a Jesus. Jesus então agradeceu também, né? Abençoou a mulher e foi embora. E a multidão voltou, a falação, tudo isso aí, foi embora de novo, né? Aí Josué continua, aí que vem o desfecho da história, né? O mais interessante é o que aconteceu em seguida. Aí Zacarias, mas mais o quê? Já tinha visto aquilo tudo, né? De Jesus voltar e tal. Ele disse assim: quando a multidão voltou, né, para o rumo anterior, todos passaram perto de mim.
E quando Jesus passou, seus olhos faiscantes se encontraram com os meus. Não sei se de seus lábios ou de seu espírito os meus ouvidos escutaram. Josué, obrigado por ter pedido por ela. Jesus, então, na hora que voltou, passou perto de Josué. Josué estava lá vendo tudo, né? De camarote. Aí Jesus passou, olhou no olho dele. Agora você imagina o seu olhar cruzado com o de Jesus, assim, ó, né? Jesus cruzou o olhar com ele e falou assim: Josué. Ele não conhecia Josué, acompanhava Jesus. Ele não conhecia Jesus. Jesus, o nome conhecia ele, entre aspas, né? Ele passa perto de Jesus. Jesus passa perto dele, olha no olho dele e fala assim: Josué, obrigado por ter pedido pela senhorinha. Olha que legal, né? Aí Zacarias, ele ficou todo emocionado, né? Ele me chamou pelo nome. Aliás, Jesus conhece todo mundo pelo nome, tá, gente? Não é só o Josué, não. Ele conhece a todos nós, que ele é governador da terra, então ele sabe o que passa dentro do coração de cada um de nós. Como pode ter sido isso, se ninguém mais sabia que eu havia feito uma prece por aquela velhinha? Lógico, ele fez a prece igual a gente faz, mental, né? Pediu a Deus e tal, a Jesus, para que a velhinha fosse ajudada e tal. Como é que ninguém escutou? Como é que Jesus sabia daquilo, né? Aí é que vem a explicação do Zacarias, que já era também, né? Acompanhava Jesus, já tinha assimilado, já era um espírito, né? Mais evoluído também, encarnado com essa finalidade de interpretação dos ensinamentos de Jesus. Aí é que ele vem o desfecho da história, né? Ele fala: Josué, Jesus escutou o seu chamamento porque partiu de um coração puro e cheio de compaixão. Explicação de Zacarias. Jesus escutou o seu chamamento porque partiu de um coração puro e cheio de compaixão. Sua oração chegou a Deus e, como seu filho amado estava tão próximo, deixou que ele escutasse sua rogativa e atendesse sua súplica. Sempre que oramos com confiança, na sinceridade dos propósitos de ajudar quem sofre e na pureza de um coração bondoso como o seu, Josué, estou seguro de que a resposta não tarda a chegar. Foi por isso que Jesus fez questão de dizer-lhe que atendeu a mulher por causa do seu pedido. Se ele não lhe tivesse falado, você não saberia do poder que uma simples oração possui para mudar o trajeto das coisas. Olha que bacana, né? Quer dizer, a lição que Zacarias trouxe para ele. O simples fato dele ter orado com o coração, sentiu a dor da mulher, a decepção, né? A angústia que ela tinha de querer o contato com o mestre, ter ficado para trás, né? Ele se condoeu daquilo. No lugar que ele estava, ele fez uma prece a Deus, transmitiu para Jesus que estava do ladinho. Jesus atendeu a prece dele, né? Isso é para mostrar que é assim com todos nós. Nós não estamos do lado de Jesus mais, mas o processo é o mesmo, né? Basta você ter esse sentimento quando você pedir por alguém, se condoer, sentir aquilo, não é pedir da boca para fora, né? É você se imaginar no lugar, tá certo? Imagina no lugar das pessoas que estavam lá naquela catástrofe, né? E se coloque no lugar daqueles que provocaram aquela tragédia, né? Imagina o sofrimento dessas pessoas, se não imediato, mais à frente, né? Terem sido culpadas por aquele processo todo, por um erro, por uma, né? Enfim, se coloque no lugar dele. Imagina se fosse você o causador daquilo, como é que você estaria se sentindo? Isso é ter compaixão, né? É se colocar no lugar do outro e imaginar que aquilo poderia acontecer com você. Então aquilo te fere, aquilo te faz pensar. Isso é ter compaixão, né? E você pode fazer mais alguma coisa, porque você ter só esse sentimento não adianta. Você tem esse sentimento agora, aí amanhã, agora você faz a mesma coisa, ou tem as mesmas atitudes. Isso é ter dó, isso é ter pena. Eu tenho pena dele. Mas você passa, acontece uma coisa, você esquece. Compaixão não. Você sente, você tem essa pena, essa dor, esse sentimento, mas faz alguma coisa. Alguma coisa para Jesus foi multiplicar pães.
Ele tinha essa capacidade. Alguma coisa para o Josué foi fazer uma simples prece. Simples prece, né? Orar a Deus com sentimento, pedir por aquela pessoa, né? Aí o que acontece? Aquela prece vai ser ouvida e aquela prece vai ser atendida. Olha, mas é sempre assim? É sempre assim. A diferença é o tempo, que isso demora às vezes a acontecer. Às vezes não é tão imediato. Que aí depende de uma outra série de fatores. Depende do merecimento da pessoa, depende do seu próprio merecimento, né, das suas próprias intenções, enfim. Mas o processo é o mesmo, tá certo? Então o livro dos Espíritos nos explica isso. Ou seja, uma simples atitude igual essa faz diferença? Você fazer uma prece, igual ele fez, a gente fala simples por causa da simplicidade das palavras, né? Mas é uma prece do coração que ele fez, uma prece, né, com sentimento. Não adianta nada eu fazer uma prece pequenininha e não ter sentimento, ou fazer uma prece maravilhosa com milhares de palavras bonitas e não ter sentimento. É a mesma coisa, né? Então, na questão 662 do Livro dos Espíritos, a gente tem uma pergunta sobre esse aspecto, ou sobre essa questão, sobre esse assunto, né? Kardec perguntou assim para os Espíritos: pode-se com utilidade orar por alguém? Orar por outrem? O que Kardec está perguntando? Se a gente fazer uma oração por outro, adianta. Adianta eu orar para os outros? Para quem está sofrendo? Fazer uma prece para alguém? A gente sabe que sim, porque a gente já viu o exemplo do Josué, e isso já aconteceu muitas vezes para a gente também, né? Então, os espíritos superiores responderam a essa pergunta de Kardec: pode-se com utilidade orar por alguém? Resposta: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si mediante a prece os espíritos bons, e estes se associam ao bem que se deseja fazer. Olha aí a história do Josué, a mesma coisa, né? A explicação dos espíritos é essa, é o que aconteceu com José. O caso do José ali, né, foi uma explicação, uma resposta prática para essa pergunta. Olha a sua resposta. A gente pode rezar para alguém? Adianta isso? Sim, claro. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Então isso é a boa intenção. Quando você vai orar por alguém, você põe a boa intenção. Se você vai pedir para uma pessoa que está doente, passando por uma dificuldade física, ou qualquer outra dificuldade, você pensa naquele problema, né? Você concentra naquilo, você imagina aquilo, né? Então você coloca a sua vontade à disposição daquele problema, daquela situação. Então você põe a sua vontade. O espírito que ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Eu quero que ela melhore. Então você pensa naquilo. Isso é pôr a sua vontade. Quando a gente faz isso, atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons. Então quando a gente entra em prece, a gente entra com esse sentimento, a gente entra numa onda vibratória que é percebida pelos espíritos superiores, de tão tênue que ela é, de vibração elevada. Então os espíritos superiores que vibram nessa mesma frequência, eles vão captar essas nossas ondas, eles vão perceber essa nossa intenção, esse nosso desejo, né? Então eles vão se associar a essa nossa ideia. É o que aconteceu com Josué. Quando ele pediu para Deus, ele entrou em uma vibração maior e melhor. A vibração dele, né, foi captada por Jesus. Ele estava ali pertinho, encarnado. Jesus, opa, captou, né, espiritualmente aquela intenção, tinha capacidade para isso, né? E esse que, né, que ele chama aqui de espírito bom, que no caso dele era Jesus, né, no nosso caso, pode ser o nosso anjo protetor, nosso anjo da guarda, um espírito superior, né, responsável pelo nosso trajeto, pelas nossas vidas, pela nossa encarnação, enfim. Então um espírito bom, a este se associam ao bem que deseja fazer. Então é isso que acontece com a oração. É uma coisa simples, é só concentrar, pensar fortemente com o coração,
Tira os outros pensamentos do lado, fica focado naquilo, que o seu pensamento vai provocar uma onda, que vai atrair espíritos bons, espíritos que vibram no bem, que querem o bem e tal. Eles vão entrar em sintonia, aí eles vão vir ao nosso encontro para nos ajudar naquela demanda, naquele pedido. Então eles vão e vão ver aquela pessoa que você pediu, vão estudar o caso dela, vão permanecer junto dela, vão trazer um tratamento para ela. Quer dizer, vão fazer o que for preciso, o que for permitido para que aquele seu pedido seja atendido. É assim que acontece com as nossas preces, né? Então, quando a gente tem esse sentimento de compaixão, a gente pode, né, dessa forma, dar continuidade. Às vezes, num determinado momento de dificuldade, né, às vezes é difícil de orar, de rezar. É só o fato de você mudar o pensamento, né, tentar se equilibrar, fazer um outro pensamento, faz a sua prece mentalmente, faz o pedido. Aquilo ali causa um efeito que a gente não está vendo, a gente está encarnado. A gente não vê o que está acontecendo no plano espiritual, não sei que seja velho, mas um ou outro, né? Nós, normalmente, não temos essa percepção de imediato. Mas a gente está vendo que assim acontece. Aconteceu com Josué, aconteceu com Jesus lá, ele mostrou para a gente. Então, por que a gente tem que desconfiar? A gente tem que ter fé. Fé é isso, a gente confiar, né, naquilo que nos é apresentado e que que nós concordamos com isso. Então, dessa forma que acontece. E os Espíritos continuam ainda nessa questão. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança além dos limites da nossa esfera corporal. Aí que eu acabei de falar, né? O nosso pensamento e a nossa vontade sincera representa um poder de ação que alcança muito além dos limites da esfera corporal, daquilo que a gente está vendo. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Essa nossa compaixão é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos, os espíritos bons, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitam seu corpo e sua alma. Mas, ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Ele chama a atenção. Fazer prece não é ficar falando, repetindo, falando palavras bonitas, não. Pode até ser, né? Quem tem às vezes a capacidade de falar bonito, palavras belas, ótimo, né? Mas para quem não tem problema. O que importa é o sentimento, né? E então, com essa questão do Livro dos Espíritos, a gente vê a importância dessa questão da oração como sendo uma ferramenta que a gente tem para praticar a compaixão, que é uma virtude. E se nós desenvolvermos, a gente vai estar então colaborando para o nosso próprio evolução, nosso próprio adiantamento, nossa própria compreensão maior, né? E para terminar, uma outra explicação agora do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É uma partezinha em que o Espírito que responde essa questão, ou que fala sobre essa questão, é o Espírito de Miguel. Ele diz o seguinte sobre a compaixão: a compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Olha que legal, né? É a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixa que vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Ele está falando, presta atenção em quem está do seu lado, no sofrimento de quem está do seu lado. Presta atenção nisso, né? Seja condescendente com isso, se sensibilize com isso. Isso é ter compaixão. Compaixão é uma virtude que mais aproxima dos anjos, que mais nos eleva, né? O sentimento mais apropriado, a compaixão é o sentimento mais apropriado a fazer para que progridas, domando em vós o egoísmo e o orgulho. Aquele que dispõe vossa alma à humanidade, à beneficência e ao amor ao próximo, isso é a compaixão. Compaixão que vos comove até as
entranhas à vista do sofrimento dos vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia, né? Então isso tudo é a compaixão que Jesus tão, né, brilhantemente, divinamente, logicamente, demonstrou naquela passagem da multiplicação dos pães, né? E como Jesus, naquela início do nosso estudo de hoje, falou à multidão, vamos terminar com Emmanuel, do livro Vinha de Luz, quando ele fala exatamente das multidões, né? Olha que legal como é que fecha uma coisa com a outra. Emmanuel fala assim: lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. A multidão que estava com Jesus lá eram aqueles 4.000. A multidão que estava em torno de Josué é aquele povo ali. Quem é a multidão que nós estamos fazendo parte? Quem é a multidão que está ao nosso lado, né? São as pessoas que estão do nosso lado mesmo. É a nossa família, é nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas da nossa família, outros, os vizinhos, enfim, as pessoas próximas, né? Isto é a multidão. A multidão está, né, sob a ordem, a coordenação do Mestre Jesus. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante dessa multidão terrestre. O Senhor observa e faz o que fazes. Então Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso governador maior, Ele sabe o que a gente faz. Ele vê, Ele sente, Ele ouve, Ele percebe os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procure multiplicá-lo, igual Jesus fez lá, né? Multiplicou o pão para saciar a fome. Então, se a gente proceder dessa forma, né, e não roubar o pão da vida, o que é roubar o pão da vida? É fazer o contrário que a gente falou aqui, né? É não se ter a sensibilização, ou sensibilizar-se pelo problema, a dificuldade do outro, é não fazer nada, é ser comodista, é ser, né, egoísta. Isso é roubar o pão da vida, segundo Emmanuel, né? Já que a gente não quer roubar o pão da vida, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o que Jesus nos orientou. Jesus é o nosso modelo e guia. A gente tem que fazer o que Ele fez. Ele não multiplicou pães? Procura multiplicá-los. Multiplicar os pães. Pães aqui significando isso que a gente vai fazer com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, as nossas orações, as nossas atitudes em prol do outro. Tá bom? Que Jesus então nos abençoe, nos envolva. Agradeço a atenção de todos vocês. Mais uma vez a oportunidade de poder falar do Mestre Jesus de uma outra forma, baseada na doutrina dos Espíritos. Boa tarde e bom trabalho para todos hoje.